Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E agora temos no estúdio nossa convidada de hoje, Suzy Monteiro. Mais uma vez, bom dia, Arnaldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Suzy. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Arnaldo, Ícaro. E ouvintes aí da Folha FM, que a matéria de inauguração foi minha, uma das últimas minhas aqui na Folha da Manhã. Pois é. E, aliás, a última vez que eu tive pessoalmente com Suzy, eu acho que foi na missa dos 40 anos da Folha, né? E a gente estava conversando a conversar com a Luísa e com o Cristiano sobre a rádio. A primeira coisa que eu encontrei foi Suzy. Falei, Suzy, você vai estar com a gente na rádio, né? E ela falou, claro. Mas não ela veio. Ela estava aqui na inauguração do estúdio, aqui, junto com a gente. Né? Exatamente. Isso parece uma história que você está falando aí de Suzy, a última matéria, você falando que vai estar aqui com a gente na rádio. Me lembra a história do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Mas a história é boa. Uma figuraça. A história é boa e tem uma pertinência com o Suzy falando da última matéria e você falando que vai estar com a gente na rádio. Diz que Silvio Santos tirou férias e botou ele como apresentador, como substituto dele no Show de Calouros. O Show de Calouros, o programa que recebe músicos e tal. E parece que o filho de Adoniran Barbosa, que é um sambista paulista, né? Tipicamente paulista, estava tentando entrar, começar também fazer carreira, não seguiu, mas tentou fazer carreira no meio musical. E aí Sérgio Malandro recebe fulano de tal, filho do grande Adoniran Barbosa, aí recebe, cara, fulano, como é que vai seu pai? Serginho, papai morreu. Ele falou, morreu pra você, filho ingrato, pois está mais vivo do que nunca na música popular brasileira. Cara, que presença de espírito, hein? Ao vivo. Não, mas o Sérgio Malandro é assim. Não, mas eu me enterraria na profunda do inferno, porque a vergonha de se falar. Ainda botou, morreu pra você, filho, depois está mais vivo do que nunca na música popular brasileira. Suzy, pergunta óbvia e acho que tem que ser a primeira. Como é que é passar de pedra a vidraça e... Estávamos falando aqui agora há pouco sobre a reforma da Previdência, as diferenças entre as regras, que são muitas, os privilégios que o Moad se refere aqui do setor público em relação ao setor privado, que é a grande maioria, né? Como é que é essa mudança de passar de pedra a vidraça como jornalista e agora, quer dizer, mesmo sendo jornalista, mas governo? E essa coisa de... Você já trabalhou no poder público, você já trabalhou na Caixa Econômica Federal, né? Mas como é que está sendo essa experiência para você? O que você pode dizer para a gente? Olha, assim, todo mundo que eu encontro, assim, primeira vez depois dessa mudança, me pergunta isso. Que foi uma coisa também que eu pensei muito. Quando eu decidi sair da Folha e dar um tempo naquilo que eu estava falando, a gente já vinha conversando isso. Ao contrário de que muitas pessoas podem achar, a gente já vinha conversando isso há tempo, né? Pelo menos uns 2 anos. 2 anos, E era uma coisa, assim, pode parecer que era uma doideira, uma pessoa que já começou tanto tempo de carreira, já não está novinha mais e tal, vai partir para uma... Mas me sinto. Não estou, mas sim, me sinto. E eu sou assim, eu sempre fui muito de... Você conhece a minha história, assim, eu tenho minhas responsabilidades, sou uma pessoa super responsável e sempre fui. E fiz, assim, eu já tinha um tempo de formada, trabalhava na Caixa como terceirizada e voltei para o jornalismo quando acabou o meu setor e eu tinha filha pequena para criar, mamãe já estava doente e eu precisava trabalhar. Vim, inclusive, para cobrir a licença maternidade de Dora para ter Ícaro, que está aqui, é um rapaz hoje. E um jornalista, né? E um jornalista, né? Assim, mas sempre achei que ele seria. Não, vai acabar, vai formar história, se Deus quiser, vai ser historiador. A árvore não cai fora, longe do pé, mas né? História, Diva foi historiadora, eu adoro história, né? Mas, enfim, e foi durante... É um grande caminho para o jornalista.
É necessário. É necessário. É necessário. Assim, às vezes eu vejo alguém falando, eu não sou desse tempo. Ninguém é desse tempo. Mas conhecer a própria história, a história do outro, eu acho que é fundamental, principalmente para quem se predispõe a contar novas histórias, né? Você tem que saber de onde você veio para poder contextualizar aquilo ali. Mas, enfim, foram 20 anos de Folha, eu saí uns 2 anos, voltei, foram 20 anos de Folha, mas eu precisava. Minha filha já estava criada, graças a Deus, deu certo, né? Porque eu acho que a gente vai criando filhos, a gente vai... Universitária da UENF, universitária da Estácio, porque ela está fazendo 2 faculdades. Agora, Estácio não sabia. Está fazendo pedagogia na Estácio. Coloquei para fazer quando começaram aquelas greves da UENF, porque para ficar em casa parada não dá, tem que ou estuda ou trabalha. Ela não estava trabalhando à época. Agora está fazendo estágio, está fazendo as 2 faculdades. Suzy, é demais. Não, eu já trabalhei em 2, 3 e estudei ao mesmo tempo. A vida é assim. E, enfim, eu precisava estar mais prazerosa do que eu fazia. Eu faço com prazer, eu escrevo, eu gosto de escrever, eu gosto de apurar, mas aquilo já não... E eu acho que chegou também, assim, nessa crise, né, tô ficando mais velha, vou fazer o que da vida? Então eu decidi sair para poder fazer, sabe Deus o quê? Porque eu não tinha nada. Tinha algumas coisas que eu pensava, mas eu queria ficar um tempo comigo mesma. Calhou também de ser os últimos 2 anos, você sabe também, foram 2 anos muito difíceis, uma série de doenças na família. A gente perdeu um amigo muito querido que foi Joca, então foram coisas assim que mexeram muito comigo. Eu precisava ter um tempo comigo. Joca Muilas também, bom lembrar, outro grande jornalista, boêmio, figura, amigo querido. Assim, um amigo que assim, nos últimos tempos dele, né, a gente ficou muito mais próximo do que já era. A gente era amigo de muitos anos, mas assim, ele foi, né, abraçado e abraçou a gente, né, como família nos últimos momentos dele. Enfim, mas também é parte da vida. Que bom que a gente tem amigos, a gente pode fazer isso. E aí eu fui sair, quando eu saí da Folha e tal, né, e uns 2 dias eu falei, não vou fazer nada, como diz Helena, vai ficar em casa assistindo filme ruim, porque eu gosto de filme ruim, para não ficar pensando em nada. Mas, assim, tem essas coisas, né? Porque a gente não passa 20 anos no jornalismo e não conhece, né, as pessoas e não tem seu nome, de uma certa forma, né, lembrado. E Belotti me procurou para a gente conversar e tal. E no primeiro momento eu falei, Belotti, não penso nisso, não tenho vontade. Até Belotti, por isso mesmo. O ouvinte é superintendente de comunicação do governo, Rafael. Isso. E o Tiago Belotti. E assim, eu não tenho... Antes do governo Rafael, não conhecia Belotti, né? E tinha tido algumas 2 ou 3 conversas com ele antes e tal. Mas eu sou, assim, muito positiva, assim. Às vezes que eu encontrava, eu falava, às vezes conversava com ele, algumas coisas, trocava umas ideias que eu achava necessárias. E aí, falei que não, depois eu, não, pensa, Suzy, e tal. Aí eu pensei, aí falei assim, Deus me livre, vou sair de pedra para vidraça, que é uma posição muito mais cômoda. Porque não é nem só ser cômoda, é que você não está lá dentro, você não está vivendo aquilo, e você vai pelo que você vai vendo pela rua, né, e pela sua experiência. E aí, mas eu falei assim, é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu já fui assessora do CCZ, também num período bem difícil, e já fiz outras assessorias também, que eram assessorias desafiadoras. E aí eu decidi aceitar. Você tinha experiência com assessoria política muito com o Nildo, né? Você trabalhou um tempo com o Nildo, né? Trabalhei um tempo com o Nildo, trabalhei com o Wilson Cabral. Ah, é verdade, também é. Verdade.
Governo Mocaibe. Foi. E? Os conflitos teve Codim. Pátio Norte também, que tinha muito problema também. Dei uma assessoria Pátio Norte numa época de crise. E, assim, o gerenciamento de crise, que é o que eu gosto de fazer, eu estou terminando agora, eu tinha parado, estou terminando agora, pós-graduação em gerenciamento de crise, o outro lado também precisa querer fazer. Né? A gente sabe tudo, a gente não sabe tudo, mentira, mas a gente imagina, a gente sabe o que deve, o que pode criar mais impacto ou menos e tal, mas o assessorado também precisa querer ouvir. Ele não pode querer ser dono da razão. Também fez assessoria também. E a primeira coisa que eu perguntei a Belotti foi o seguinte: eu vou poder falar o que eu penso? Porque para eu ir, para dizer que tá ótimo, ou não tá, ou falar o que ele já sabe, não interessa, né? Não é, assim, não é dinheiro, não é nada, é meu nome. E aí ele falou assim, deve. E aí eu fui. E fui, assim, muito bem recebida pelo grupo, e é uma coisa complicada, porque já era um grupo formado, né? O grupo da comunicação já estava lá desde o começo. Passou muito perrengue junto, né? E que é uma coisa que une um grupo, e une, entendeu? E aí eu fui, mas fui assim, muito bem recebida, até porque, voltando aos 20 anos da Folha, poucos são os jornalistas que não passaram pela Folha. E são poucos os jornalistas que eu não conhecia. Lá dentro, acho que tem uns 2 assim, mais novos que eu não conhecia assim, diretamente. E aí tem a Ana Luísa, né, que é minha amiga pessoal, mas não é uma coisa que impede trabalhar, nem a gente divergir, nem nada. Liliane, Paulo Roberto, Lívia, Léo Barros. Então são pessoas que eu já conhecia e me receberam super bem. O pessoal do governo também me recebeu super bem, até porque eu já tinha um contato direto com muitos deles. E o prefeito também foi de uma gentileza extrema. Eu tive com ele e assim, você vai lá, eu cheguei primeiro me ambientei, primeiro eu fui ver as coisas, ainda tem coisas que eu não sei mesmo, né? Porque o serviço público é diferente, é bem diferente do ritmo e de uma redação, mas de uma certa forma o princípio de trabalhar é o mesmo em qualquer lugar, né? Você tem que você sabe brincar, você sabe se é a hora certa, você sabe chamar, você sabe botar um ritmo que às vezes não é tão intenso num serviço público, né? Então você tem que, mas assim, eu não estou descobrindo a roda, não estou nada, eu estou conversando com as pessoas, e aí me perguntam, o que você tem feito mais nesses primeiros tempos? É conversar, é o que a gente vê, né, questão de respostas e tal, eu tenho dado minhas opiniões, tenho esse trabalho que é o trabalho cotidiano, mas eu tenho conversado muito, até para entender e até para ajudar. E eu fui justamente por isso, porque era um desafio, era uma coisa nova e eu achava que eu poderia contribuir de alguma forma. Suzy, eu só queria colocar uma pergunta para você, porque a assessoria de imprensa é um braço do jornalismo relativamente recente. Uns 25 anos é que a coisa começou a ficar um pouco mais... E eu vou tentar fazer um paralelo, quando a Luísa falou de pedra e vidraça, com assessoria esportiva, assessoria de imprensa esportiva. Né? No mundo do jornalismo esportivo, quase todos os assessores de imprensa, quase todos, não todos, não trabalharam em veículos, ou porque não conseguiram, ou porque não se interessaram, e não tem um relacionamento bom com os veículos, não importa a razão. E eles acabam levando para a assessoria de imprensa de seus clubes a sua paixão futebolística, porque, por exemplo, em São Paulo, jamais um torcedor do Palmeiras será assessor de imprensa do Corinthians. Então, você descarta isso. E eles levam toda a paixão.
Então, as informações passadas pela assessoria de imprensa junto aos órgãos de comunicação, elas não têm credibilidade. Quer dizer, o que eles dizem, eu não acredito no que ele está falando. Primeiro, ele é corintiano. Segundo, que ele não vai falar o que não deixa. Se não deixarem ele falar, e se falar o que não pode, vai ser demitido. E fica um clima péssimo entre o assessor de imprensa de um clube que precisa de um relacionamento bom e com a imprensa, que também quer sensacionalismo. Ele quer também, né, complicar a vida de todo mundo. Como é que você vê esse posicionamento, às vezes, do assessor de imprensa? Ele é obrigado a ter aquele viés político ou não? Eu acho Como é que não. você vê isso? A dificuldade que é de administrar isso? Eu já, assim, a gente tem uma experiência vasta com assessor. Eu sou uma pessoa que sempre respeitei muito assessor de imprensa. Às vezes no jornalismo, e às vezes os jornalistas são meio pedantes com assessor de imprensa. Eu não sou, eu sempre respeitei muito. Porque eu sei que é dureza, eu sei que você às vezes demora horas para poder aprovar eu conheci muito assessor de imprensa. É isso que eu chato. queria, porque é uma via de mão dupla. Vou fazer essa ponderação. Você às vezes demora horas para... Garotinho arrumando eleição tal de Antero Gomes, que sujeito chato, pedante, cara. Então, Pena que ele tá no Rio e não vai escutar, mas... Ele tá no Rio e já está na assessoria do governo, é assessor do DR agora. Antero, você é muito chato, cara. Eu, graças a Deus, não conheço esse Antero. Né? Eu conheço. Não tá perdendo nada. Conhecemos. Eu conheço o Antero. E eu acho assim... Tirando essa questão, você tem que aprovar, você às vezes tem que aprovar com 2, 3, 4 Você sabe o cara pessoas. conseguir ser mais verborrágico que arrogante que garotinho? Porque o assessor, como ela falou, vai para agregar qualidade ao assessorado. Exato, e dar credibilidade ao assessorado. Quando você consegue reproduzir os 2 piores defeitos do seu assessorado, que são garotinho, a verborragia e a arrogância, é complicado, né? Espero que o Antero seja o exemplo para não ser seguido por você com o Rafael. Então, na primeira vez que o Antero trabalhou com o garotinho, a gente teve sim, vários conflitos com todo mundo, né? Mas até depois, assim, no final, eu senti que ele tinha, não sei o que tinha acontecido lá, mas eu senti que ele tinha abaixado a bola, ele até pediu desculpas, né, pela maneira e tal. Eu acho que o pior erro de um assessor de imprensa é essa paixão. Um assessor do Corinthians ser corintiano é péssimo. Porque ele não enxerga mais de uma maneira mais fria, que é o que o assessor precisa fazer. Às vezes está todo mundo, cada um acha uma coisa, e é por isso, é por aquilo. E acaba o assessor de imprensa e fala assim, olha, calma, porque não é assim. Então, calma, não é porque é a oposição que está falando, porque ele tem razão. E assessor de política, assim, não foi só Antero, eu já tive experiências péssimas com outros assessores de garotinho, como já tive com outros assessores de outros políticos. Assessor de político geralmente tem isso, ele acaba... Eu tive com o assessor do TJ também uma vez, aquela coisa lá da juíza, ai meu Deus, esqueci o nome dela, Sérgio Campos e tal, ela mandou uma nota mal criada, eu respondi a nota, joguei para o assessor, enfim. É só chato em tudo que tá lugar. Assim, assim, mas é a arrogância de alguns assessores. E cá para nós também, jornalista do Rio, você trabalhou lá fora, você sabe disso? Eu trabalhei também no Jornal do Brasil nos anos 90. Ele olha para o cara de Campos, ele olha com a pretensão da condescendência, de cima para baixo, isso é roça. Né? Tem isso. Não mas sabe... isso não acontece lá no país que você... Lá nos Estados Unidos, não. As cidades pequenas, os jornalistas são respeitadíssimos pelos jornalistas de cidade grande. Não, quando eles querem alguma coisa, uma foto, uma informação, mas já... Mas você sabe, você me lembrou agora, quando você falando certas coisas, teve um sujeito que foi assessor de imprensa, um colega meu lá, que trabalhou comigo na ESPN, que falou o seguinte: chato do assessor de imprensa é quando ele dá uma de mãe de psicóloga ou mãe de misse. Que acha que é a misse e não é.
acha que é um psicólogo e começa a dar conselhos e não é. Amigo do rei, geralmente, Amigo é sempre do rei mais é muito complicado chato. que o rei. É sempre sim, chato. sim. Não quer deixar ninguém se aproximar. Cabe ao assessor, a função do assessor é justamente o contrário, entendeu? É ver aquela informação ali fora do contexto das paixões, né? E poder formular uma resposta e falar com o seu assessorado, não é assim e tal. É de se entender também que não deve ser muito fácil ser assessor de garotinho, que ele foi numa época de pré-campanha e depois da campanha, da maneira que a gente sabe dele como político, como pessoa que é, e também com a pressão que é 24 horas, né? Campanha é 24 horas, pré-campanha também, mas assim, não pode ser assim, né? Não vai achar que um veículo vai falar ou vai postar ou vai publicar o que a pessoa quer. A gente pode até ponderar, falando, acho que não poderia ser assim, eu não estou querendo ditar a sua pauta nem nada, mas tem essa função, tem essa coisa mais, tem essa questão aqui que às vezes o repórter não se atentou, sei lá, ou até reclamar, mas a maneira de fazer, eu acho que é tudo. Eu acho que a maneira que você fala, de qualquer modo, é fundamental. O assessor não vai aceitar, ele também vai brigar pelo seu assessorado, mas vai brigar de uma maneira que isso, claro. Que isso não crie que às vezes acaba criando uma antipatia daquele assessorado, que é até pior. Cria no veículo também. Eu não vou citar o nome, porque essa tem uma boa relação, mas de um político importante aqui da cidade, de origem da cidade, recente agora. Eu pedi uma informação a assessorar a político, aquele político que é assessorado por ela, e aí falou, não tem nada a declarar. Eu peguei, botei o que eu tinha, quer dizer, não tinha contraste, né? E coloquei, aí viu e mandou, mas falo com fulano, que às vezes critica a Folha, não sei o quê. É um político ligado ao Grupo Garotinho, e não sei o quê, para manter a boa relação e tal. Aí você não botou numa maneira, eu falei, você não passou nada. E, não, porque na faculdade eu fui formado. Eu falei, olha só, se a faculdade que você foi formado, ensinaram a você que a fonte determina ao jornalista como a notícia vai ser dada, te ensinaram errado. Você precisa pegar o dinheiro de volta da mensalidade, porque não me ensinaram a ser certo, não. Aí teve esse primeiro choque, depois a coisa amaciou, né? Você sabe que quem sempre falava isso, quem era? E trabalhou muito tempo no Rio, foi um grande jornalista no Rio, Aloysio Barbosa. Ele falava muito disso, que o jornalista do Rio, da capital, olha para nós aqui no interior. Sim, isso não é hoje, não, sempre foi assim. Olha de soslaio, olha como se fosse um profissional menor. A CBF, que sempre teve muitos problemas, a CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, ela teve o seu melhor momento como comunicação com os veículos quando o seu assessor de imprensa foi Carlos Lemos. Carlos Lemos simplesmente era o grande diretor de redação do Jornal do Brasil. Quando a Luísio trabalhou lá, o Lemos adorava a Luísio e o diretor de editor-chefe era Alberto Dines. Quer dizer, homens de imprensa, homens de jornal, sabendo as dificuldades que é você ser de um veículo de comunicação. E ele soube ser assessor de imprensa. O assessor de imprensa, quando ele é querido, né, quando ele é respeitado profissionalmente, é outra coisa. Esse conhecimento também de redação é muito importante, porque não é só saber escrever, você tem que conhecer também o funcionamento, você tem que saber que aquele jornalista que está ali está pedindo, ele deu um deadline, ele tem aquele deadline. Se você não eu estou tentando ainda, mas passou, você tem que ligar para ele e falar, olha, eu não consigo agora, eu vou conseguir, você pode esperar. Tudo você conversando, tem aquele ditado que fala, né? Nada conversado sai caro. Faz parte também, aconteceu um imprevisto ou outro, mas o conhecimento de redação facilita muito. Claro.
o relacionamento. Não é que facilita matéria, não é que facilita versão, facilita o relacionamento e manter o respeito entre os veículos. Porque uma coisa é você ser assessor, você está no governo ou não, ou ser assessor de um político ou de uma entidade qualquer, e outra coisa é você estar numa redação. Entendeu? Assim, o trabalho é bem diferente, apesar de a sua conduta ter que ser sempre a mesma, em qualquer lugar que você esteja. Mas não perder essa essência, não perder essa essência do jornalista mesmo de redação, de saber dessa dificuldade, de saber dessa correria do deadline, do fechamento de uma sexta-feira, que são várias matérias, são matérias especiais. Não perder essa essência parece ser o maior desafio quando está do outro lado do balcão, Suzy? Sim, sim. E passar isso também para as outras pessoas, né? Assim, mas lá a gente tem uma equipe muito boa, que, né, teve algumas dificuldades no início, mas assim, se afinou, está se afinando e está indo bem. E, assim, a gente troca muita ideia, a gente conversa muito, não é nada de vai ensinar, porque a gente só lapida o que a gente já vem, né? Mas a gente, eu acho assim, conhecer isso é importante, entendeu? Saber que aquele jornalista está lá na redação, ele tem horário, o jornal tem horário para fechar, entendeu? Então eu evito, às vezes não dá, mas eu evito matéria tarde, né? Só que se for alguma coisa factual mesmo, não tem como. Mas eu procuro adiantar tudo, é um cuidado que eu tenho, até porque eu estou assessora, né? Mas eu sou jornalista. Tem desculpe, tem um outro ponto que acontece às vezes, e que eu vi algumas coisas às vezes acontecer, o assessor de imprensa age perfeitamente dentro do padrão, ele informa aos veículos de forma respeitosa e sem preferência. Um veículo dá primeiro que o outro, talvez por falta de habilidade ou falta de rapidez, e o do outro veículo não deu, reclama do assessor. Poxa, você informou também para o... Mas claro. O que mais acontece? Não, isso acontece sim muito, né? Às vezes a gente liga, fala, fulano vai ter essa matéria, interessa que de repente essa matéria vai para o site, lógico, mas às vezes a pessoa já está com aquele fechamento ali e já está programado. E é um cuidado que eu tenho, que eu acho que os outros assessores também têm, porque às vezes a pessoa já está com aquela programação ali, eu sei que vai ter um factual importante até para o veículo, e a gente liga e fala. Aí, não, beleza. Aí você liga para todos e tal. Aí tem um que não publica porque não é que não deu tempo, mas é porque eles têm mais um fechamento mais rígido e tal. Aí deixa para outro dia. E porque está saindo lá e não está saindo aqui. Não, mas a gente mandou várias vezes e é recorrente, mas é parte do jogo. E tem questão de fonte também, né? Porque às vezes a assessoria só comunica que vai sair alguma coisa, mas quem tem fonte corre atrás e sai na frente, né? Faz parte do jogo também, né? Ô Suzy, você falou da equipe, a gente falou que vários nomes passaram pela Folha, né? Estão lá, você entrou lá, mas Ana Luísa, Paulo, Liliane, Lívia, aquele Léo Barros, Léo. Eu ia falar menino, mas não é mais um menino. Não, né? Porque quando ninguém tava na Folha era um menino. mais. Estamos velhos, mas enfim. Equipe boa, logicamente com a sua entrada ganha mais força ainda pela sua expertise como repórter de política. Mas Dom Rifan fez aqui uma colocação, acho que foi antes de você ir para o governo, estava na Folha ainda. E que que até hoje essa declaração do Dom Rifan ela é comentada, né? Ela viralizou, como se diz hoje com as redes sociais, mas viralizou pelo rádio. Que o problema maior, no entender dele, Dom Rifan, que é, como sacerdote, um hábil comunicador também, né? Um padre tem que ser, um sacerdote tem que ser, acima de tudo, um comunicador da mensagem, no caso, a mensagem divina. Que o principal problema, no entender dele, Dom Rifan, do governo Rafael Diniz, era a comunicação. Eu acho que, logicamente, tem que perguntar ao Dom Rifan
que ele quis dizer, mas eu acho que ele não falou necessariamente da superintendência de comunicação, mas da comunicação do governo como um todo. Mas como é que você, que também é católica praticante, assim como Arnaldo, quer dizer, viu essa declaração do Rifan, na época você deve ter visto, se você concorda, discorda, por quê? Eu já vi, sim. Existe, assim, uma situação, existem dois tempos do governo. Foi aquele início, que foi um início conturbado, houve problemas de comunicação, sim, isso não estou falando nada que seja escondido, isso não é Rafael, o prefeito, ele é uma pessoa muito humilde, até em reconhecer os erros. E apesar dele querer pegar para si tudo que é, porque ele é o prefeito, então ele acha que no final das contas é como na redação. Se deu errado, vai caindo. É para o editor, é para Arnaldo, e no final das contas é você. Às vezes faz a cagada, é a Luísa. É a Luísa, entendeu? É a cara da redação da Folha, assim como o Rafael do governo. Entendi. E aconteceram erros e tal. E ele tem essa dimensão, né? Tem essa dimensão. Demonstra no dia a dia, com a comunicação. Sim, e ele, assim, mas ele ouve muito. Sim. Que é uma coisa que me deixou assim, muito à vontade também. Ele falou, quando eu fui conversar com ele, eu já estava lá 2 semanas, que eu sentei realmente para conversar e tal. Falei a mesma coisa, eu posso falar, Suzy deve, porque é isso que a gente precisa. E a gente tem feito isso. O início do governo foi complicado, porque todo início é mais complicado, a situação econômica era e continua sendo muito ruim. Rafael se reúne 1 vez, 2 vezes por semana ou mais com a equipe econômica. Léo Vigan. Com Léo, com André, com Marcilene, às vezes com o Fernando Loureiro, que esteve aqui também. E assim, não é factoide a crise econômica. O Campos já perdeu, em comparação ao mesmo período do ano passado, 60 milhões em royalties. Para a gente que viveu milhões e milhões e milhões e bilhões de royalties, 60 milhões pode parecer até pouco. É igual aquela primeira coletiva do Lava Jato, você lembra? Eles foram anunciar, não sei quantos bilhões. Aí o repórter falou, milhões não, bilhões. Lembra disso? Uhum. Porque a gente perdeu meio parâmetro do que é dinheiro, né? Sim. Porque as pessoas falam em milhões, que é uma coisa que uma pessoa normal não vai ver nunca na vida, mas para um município com 500 mil de habitantes é uma coisa significativa. O município do estado do Rio, né? E ele está fazendo assim, esse trabalho cotidiano, não é uma vez e não é outra pessoa que se reúne, é ele que reúne e ele que conversa e ele que recebe as contas, né? Enfim. Então, a equipe de Rafael, no início, era uma equipe, continua sendo essencialmente técnica, mas técnicos às vezes desconhecem a importância dessa comunicação, até porque quem é técnico é ciência exata, né? A gente é mais humanas, a gente é mais do... E sempre, Brandi é um técnico e não é pois exato, mas ele é um técnico ligado a humanas, que é ligada também... Quase técnico, mas não é mas advogada, ligada, socióloga. Sim, então, ligados a humanas. Né? E então, assim, houve esse contratempo. 2017 foi um ano muito ruim para o governo por conta disso. Aliás, os dois deram boas entrevistas, tanto a Sana quanto o Brandi. Também muita articulação verbal, os dois. Sim, sim. E Sana, assim, é maravilhosa. Eu nunca tinha estado com ela, assim, pessoalmente, acompanho em rede social e tal. Falei com ela que ela foi uma grata surpresa,
que eu não tinha, eu não conhecia, e ela fez um trabalho muito bom na Secretaria de Desenvolvimento Humano, está agora na Fundação, também desenvolvendo um trabalho muito bom. Brant, o CEMEI, mas e vai além do CEMEI, não é só o CEMEI. Não, a eleição direta agora, né? E o governo já tem 31 escolas reformadas, quase, se você colocar, são 31 meses, é uma escola por mês. Claro que teve mês que não reformou nenhuma, mas juntaram 2, mas se você tirando a média, é essa. Então assim, é significativo. E é significativo também fazer com pouco recurso. Folha de pagamento em dia, né? Todas as contas estão sendo em dias. E quem é difícil a gente entender pela campus que a gente conheceu. Nesses 20 anos que eu estou no jornalismo, eu peguei do governo, e eu comecei em política em 2004, naquela eleição. Vamos falar da sua... Não fui detida, fui conduzida. Você foi preso? Não, detido. Vou falar sobre isso. Então, assim, desde 2004 que eu entrei para a política para dar um reforço naquela eleição e acabei continuando. E depois da detenção ficou detido em política. Fiquei detido em política durante todos esses anos. Você e seu Wilson. Silvana Rush também. E Chiquinho, coitado de Chiquinho. Chiquinho era o único inocente desse grupo. Deixa eu pedir a vocês, são 8h07, a gente já suplantou 2 blocos. Vou pedir para fazer um pequeno intervalo e a gente volta já com esse papo. Essa eu quero saber, que eu não sabia não. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava.